Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós vamos ler a Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo, portanto é o poder de Deus para transformar nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, e a Tua palavra é o que nos liberta. Por isso, ó Deus, traga liberdade hoje, por meio da Tua palavra ministrada em nossos corações. Ó Pai, nos ajude, e que a Tua palavra cumpra hoje o propósito pelo qual foi dada para esta noite, para esta igreja. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim: rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer. Para alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Amém? No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala de uma batalha. E Paulo, irmãos, tinha a compreensão de que a vida espiritual era uma batalha. Paulo sempre compara a vida cristã com uma batalha, com uma guerra. Agora, é muito importante, irmãos, que nós tenhamos sempre essa mentalidade de que estamos numa guerra espiritual. E é importante que tenhamos essa mentalidade para manter o foco correto da vida cristã. Porque se nós pensarmos que a vida cristã já é o céu que nós moraremos um dia, com certeza nós não lutaremos de acordo com o que é necessário. A vida cristã é um campo de batalha, não um piquenique. Nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não estamos gozando da glória celestial. Nós ainda estamos no mundo. E enquanto nós estivermos no mundo, nós estaremos nesta guerra. E também, irmãos, para compreendermos como lutar corretamente e viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Tenho observado que não são poucos os crentes que têm vivido uma vida de derrota, subjugado com ideias falsas e muitos pecados em sua vida. Irmãos que não progridem, irmãos que não avançam, irmãos que não realmente têm sido multiplicadores no reino de Deus, irmãos que não abraçam a causa, irmãos que não têm poder em oração,
Irmãos que não conseguem desvencilhar-se de pecados corriqueiros da vida e viver uma vida espiritual. Por quê? Talvez porque não tem uma ideia correta do que seja a vida cristã, a seriedade que é viver a vida cristã e ter o conceito correto de que a vida cristã não é um piquenique, mas é um campo de batalha. O apóstolo Paulo disse, no versículo 2, que apesar de sermos humanos, não lutamos segundo padrões humanos. Vou repetir. Apesar de sermos humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com essa frase? O que foi que ele disse com essa frase? Bom, em primeiro lugar, ele disse que nós somos sim humanos. Nós não somos anjos. Nós somos humanos e temos todas as limitações de um ser humano. Porém, nós não devemos lutar na guerra espiritual de acordo com padrões humanos. Precisamos, irmãos, entender isso. E eu espero que ao final dessa pregação isso fique claro. Precisamos compreender os elementos desta guerra. Eu listei aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, toda guerra tem inimigos. Não existe guerra se não houver inimigos, concorda ou não? Qual é o inimigo na guerra espiritual? A palavra de Deus diz em Efésios 6,12, porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos. A sua guerra espiritual não é contra pessoa, não é contra seu patrão, não é contra o seu sogro, a sua sogra, não é contra sua esposa, seu esposo, não é contra algum irmão em Cristo, muito menos contra o pastor ou contra o líder da sua célula. O seu problema no mundo espiritual não é esse, não são pessoas. O seu problema no mundo espiritual não diz respeito a nenhuma pessoa. Se você está derrotado espiritualmente, se você está abalado espiritualmente, se você está subjugado espiritualmente, desanimado, e está colocando a culpa em alguma pessoa, esse versículo de Efésios 6,12 diz que você está errado, está lutando com padrões errados. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta é contra o diabo e seus demônios. Esse é o nosso problema. O Senhor Jesus Cristo disse que o diabo é o inimigo das nossas almas. Jesus falou que o diabo é o inimigo que nós temos. Lá naquela parábola, naquela pregação sobre a parábola do joio e do trigo, melhor dizendo, ele falou que a semente do evangelho foi semeada, mas que o inimigo veio e semeou o joio. E ele falou, o inimigo é o diabo. Pedro fala que o diabo é o nosso inimigo. Ele diz, o diabo é como um leão que anda ao derredor, rugindo, bramando, procurando alguém para devorar. O nosso inimigo é o diabo. Meus queridos, toda guerra tem inimigo, e a nossa guerra é contra o diabo. Nossa guerra não é contra outra denominação. A nossa guerra não é contra os pagãos. A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra o diabo. Segundo lugar, toda guerra tem fortalezas. Fortaleza, aqui no texto que nós lemos, versículo 4, tinha então o significado de uma
prisão. De uma prisão. A fortaleza aqui, de acordo com a palavra grega, não é aquela fortaleza para impedir o inimigo de entrar, mas é para proibir os prisioneiros de sair. Essas fortalezas são muralhas que resistem. São sistemas, esquemas, estruturas, estratégias que Satanás forma para frustrar, obstruir o progresso do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Fortalezas, prisões. E quais são as fortalezas que Satanás construiu e que precisam ser destruídas? Na versão atualizada, talvez alguns tenham aí, diz sofismas e altivez, versículo 5, sofismas e altivez. Alguém tem essa tradução aí? Então, acho que pelo menos uma pessoa tem. Versículo 5, destruímos todo argumento e pretensão. A versão atualizada diz sofisma e altivez. Sofismas são argumentos intelectuais e racionalizações formadas pelos seres humanos contra o Evangelho. Sofisma é aquele raciocínio que parece lógico e coerente, mas que na verdade é incorreto e enganoso. Por exemplo, eu vi uma reportagem de alguns criminosos que se converteram a Cristo. E aí as pessoas comentam dizendo, olha como que o evangelho dos crentes é fácil. O cara pinta e borda, faz tudo de errado, agora está aí tirando uma de santo, batizando de branco, daqui uns dias vai ser pastor. Por quê, irmãos? Porque a ideia desse sofisma é tipo assim, uma lógica. Deus vai mandar os bonzinhos para o céu e vai mandar os malvados para o inferno. Parece lógico isso para você? Você acha que é isso que Deus tem que fazer? Pois isso é um sofisma. Isso está totalmente contrário à graça de Deus. Deus não vai salvar pessoas por esse critério. O critério de Deus é, todos estão condenados ao inferno, todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aprove a Deus salvar a humanidade por meio da cruz de Cristo, a loucura da pregação. Aprove a Deus salvar-nos pela graça, não pelo mérito. Se fosse pelo mérito, nenhum se salvaria. Mas como é pela graça, o pior de todos os pecadores pode render-se aos pés de Jesus, ser salvo, ser uma bênção, ser um instrumento de Deus, ir morar com Deus no céu, enquanto os muitos religiosos falsos irão para o inferno. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. Essa é a lógica que Deus estabeleceu. Não é que bonzinho vai para o céu e pecador vai para o inferno. É todos vão para o inferno. Mas Deus salva aqueles que se rendem a Ele pela fé, por meio da graça e do mérito de Cristo Jesus. Isso é os sofismas. Aquela ideia humana de que, fala aqui, do argumento humano. Meus irmãos, há também no texto, o que ele fala aqui, da altivez, altivo. Na NVI é pretensão. É aquele que é pretensioso, que não precisa aprender mais nada, que já sabe tudo. Ele não precisa de ninguém nem de nada para lhe explicar. Então, esse sofisma, ele vem acompanhado de altivez. Essa argumentação humana vem acompanhada também de orgulho. Orgulho. O que impede essa pessoa de reconhecer que precisa de Deus. Esses argumentos precisam ser destruídos, porque esses argumentos pretensiosos são uma prisão
construída pelo diabo para manter a mente das pessoas presa, porque a guerra, ela não acontece no mundo físico, como nós vimos em Efésios capítulo 6, acontece no mundo celestial, no mundo das ideias, ela acontece no âmbito da mente. Versículo 5 fala isso. Então, meus irmãos, o que o diabo usa para manter as pessoas aprisionadas ao pecado, aprisionadas aos seus próprios pensamentos, quando nós destruímos essas fortalezas, nós libertamos a mente das pessoas, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando essas fortalezas forem destruídas, nós podemos libertar todos os prisioneiros. Amém, irmãos? Nós podemos libertar todos os pensamentos que estavam cativos a esses sofismas, todos os pensamentos que estavam aprisionados nessas argumentações satânicas, e podemos então libertar essas mentes para poder agora estar submissas a Cristo Jesus. Jesus falou em João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Terceiro lugar, toda guerra tem armas. Você já viu guerra sem armas? Quando você vai assistir um filme de guerra, o que mais você vê é o quê? Armas. Agora, uma coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é que existe a arma certa, não é verdade? Por exemplo, se você pretende destruir um tanque, que tipo de arma você usaria? Talvez um daqueles, bazuca que fala? Que tem aquele míssil, né? Com uma bomba poderosa. Você não vai conseguir destruir um míssil com uma pistola. Vai conseguir destruir um tanque de guerra com uma pistola. Agora, se aparecer nesse calor uma baratona na tua casa, aquelas cascudona mesmo, que vem voando e entra pela janela e cai bem nas tuas costas. Que tipo de arma você usaria para destruí-la? Uma bazuca? Você vai destruir a casa e é capaz de não matar a barata. Uma pistola, né? Célio, é possível matar uma barata com uma pistola? É possível, mas é difícil, né? Tem que ser meio bom no tiro, né? E não é aconselhável usar, por exemplo, uma pistola dentro da sua cozinha para matar uma barata. Agora, aquela chinelona 44, aquela havaianona, que você tem lá 44, aquela sim, irmãos, aquela é fatal. Se acertar bem cheio na cascuda, já era. Então, olha que você precisa ter armas corretas para vencer batalhas. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando de armas corretas. A nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual. O seu problema não são pessoas. O seu problema são ideias erradas, construídas por Satanás. Conseguiu entender isso ou não? O seu problema não são pessoas. O seu problema são ideias, sofismas errados, distorcidos, construídos por Satanás, que uma vez entrando na tua mente, no teu coração, se torna uma prisão, uma fortaleza, criando um orgulho no teu coração que te aprisiona isso. O orgulho é a chave da fortaleza do diabo, aonde você vai ficar preso a esse sofisma. Portanto, se a nossa luta é espiritual, nossas armas têm que ser espirituais. Versículo 3, versículo 4, as nossas armas têm que ser poderosas em Deus
para destruir as fortalezas. O apóstolo Paulo disse que não empregava planos e métodos humanos para ganhar suas batalhas, mas ele usava armas poderosas de Deus. Quais são, irmãos? Ele não fala aqui nesse texto, pelo menos, quais são as armas que são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ele não diz a arma, mas ele diz as armas poderosas de Deus. Eu alistei aqui algumas dessas armas. Primeira arma é o Evangelho. Romanos 1,16, não precisa abrir a sua Bíblia que não vai dar tempo. Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma arma poderosa de Deus, amém? Segundo, a armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 17. Interessante que a armadura de Deus, ela inclui o Evangelho, inclui a fé, inclui o Espírito Santo, inclui a oração, inclui a justiça. Todas essas coisas, irmãos, são armas de Deus, que englobam ali, formando a armadura de Deus. Outra arma, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Filipenses 2,10, ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho. O nome de Jesus tem poder. Agora, irmãos, toma cuidado, eu não estou ensinando aqui nenhum cacuete evangélico, não estou ensinando aqui um jargão evangélico, porque eu já presenciei cenas terríveis por pessoas que não fazem as coisas com uma consciência correta. Uma vez eu vi uma pessoa que estava planejando fazer um negócio errado e ela disse, em nome de Jesus vai dar certo. Não é isso, não é disso que nós estamos falando. O nome de Jesus tem poder. Lembra de Pedro e João, quando eles curaram aquele paralítico que ficava, acho que há 40 anos, ali na porta do templo, chamado a Porta Formosa? E eles falaram, olha, nós não temos prata nem ouro, e eles não tinham mesmo. Ele falou, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou. Depois falaram, em que nome? A autoridade de quem? Baseado em quê? Em quem, né? Vocês fizeram isso. Ele falou, sabe aquele Jesus que vocês mataram, crucificaram? Deus o ressuscitou, tornando ele Senhor e Cristo. E em nome dele, esse homem está são e salvo na frente de vocês. O nome de Jesus tem poder. Meus amados, eu ouvi uma pregação, me esclareceu muita coisa. De repente, você está numa situação, sei lá, está na casa lá de alguém, um parente fica endemoniado, está num lugar que tem um enfermo à beira da morte, tem uma situação em que você está precisando pregar o evangelho para alguém, e naquele momento, numa situação difícil, numa situação complexa, de repente você vai falar assim, eu já sei, vou falar em nome de Jesus. Mas nessa pregação eu vi um esclarecimento muito importante sobre isso, porque de repente você usa até alguns argumentos e reivindica alguns princípios bíblicos do tipo, o Senhor prometeu que se eu falar com fé, se eu falar em nome de Jesus. Agora você deve lembrar que Deus é soberano e Deus é onisciente, Ele conhece todo o contexto da nossa vida. Ele sabe como foi sua semana, Ele sabe como foi o seu mês, Ele sabe como foi a sua vida inteira. E você também sabe. Deus sabe quantas vezes você o procurou durante a semana para ter comunhão, para buscar orientação, para ter intimidade com Deus. Se me permitam, isso é mais ou menos assim, parecido com um casamento. O marido chega na esposa lá, sábado à noite, e a procura para alguma coisa a mais. A esposa
vai levar em conta não só aquele momento, mas vai levar em conta o que aconteceu durante a semana toda. Estou certo ou estou errado? Segunda-feira foi estúpido. Na terça foi indiferente. Na quarta saiu, não avisou para onde ia nem que hora ia chegar. Na quinta foi estúpido de novo. Na sexta foi mal criado. Aí no sábado, ai benzinho, vem aqui. Assim que funcionam as coisas. Por isso a Bíblia diz que nós devemos se aproximar de Deus, orar a todo tempo, vigiar a todo tempo. Por isso que alguns crentes, na hora que precisa falar em nome de Jesus, ele engasga. Ele não consegue falar porque ele não tem intimidade nenhuma para citar esse nome para ninguém. Estava esvaziado de poder porque a semana dele foi novela da Globo. Foi vendo porcaria na internet, se esqueceu de Deus, não buscou a Deus, não leu a palavra, não orou, faltou culto, fez um monte de coisa errada, se afastou de Deus. Aí na hora que o bicho pega, aí ele quer encher o peito de poder e falar assim, estou aqui em nome de Jesus. Não, não é assim que funciona. Se me permitam, gostaria de dar um breve testemunho de algo que eu vi. Hoje o irmão Marquinhos fez uma coisa diferente aqui. Pelo menos eu nunca vi ele fazer isso antes. E ele, com uma autoridade, disse que o nome de Jesus tem poder, que Deus tem poder para fazer milagres. Se deu 3 testemunhos e chamou a igreja para orar, alguns vieram. E ele fez isso, deu para sentir que ele fez isso com realmente uma sinceridade de que Deus pode fazer. Será que ele inventou isso hoje, aqui, na hora? De onde será que ele tirou isso, irmãos? Eu sou testemunha de ter visto esse irmão por meses. Eu chego aqui às 7 horas para orar, ele já estava aqui, por meses, orando e buscando a Deus. Eu creio que foi dali, que ele disse, Deus falou comigo, eu creio que foi dali. Não foi de algo assim que deu na mente dele. Talvez você possa perguntar depois, eu não conversei nada com ele. Mas, meus irmãos, o nome de Jesus tem poder para aqueles que andam aos seus pés. Outra arma, a palavra de Deus, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante do que espada, algum tipo de espada que exista no mundo, ela é mais poderosa, mais cortante, penetrante que o que espada que corta dos 2 lados, e ela penetra no corpo, na alma, no espírito, ela é apta para separar juntas e medulas e discernir os pensamentos do coração. A palavra de Deus tem poder, é uma arma. Quando Jesus foi tentado, no final do seu retiro de 40 dias de oração, ele usou a arma chamada palavra de Deus. Ele disse, assim está escrito. Outra arma, oração em concordância. Mateus 18:19. Tudo que vocês, se 2 ou 3 de vós, estiverem concordando sobre alguma coisa, meu Pai fará. Oração em concordância. Essa oração é poderosa. É poderosa porque a igreja tem que viver em concordância, irmãos. Jesus disse, uma casa dividida não tem poder. Mas quando se unirmos num propósito diante de Deus, a resposta de Deus vem. Irmão Silvio, ele deu um testemunho. Não lembro se foi aqui ou se foi na célula, ele deu um testemunho. Muitos anos atrás, quando nós orávamos com os homens ali no antigo salão social,
Teve uma ocasião, até ele contou no testemunho, em que o irmão Luiz, que está aqui também, acho que o irmão vai lembrar disso, que o irmão narrou uma situação, e naquele momento, eu creio que usado por Deus, iluminado pelo Espírito, eu falei, todos nós devíamos estar talvez uns 15 homens naquela noite. Não lembro. Mas eu falei, agora todos nós vamos orar, pedindo a Deus por isso. Demos as mãos e começamos a orar. Todos fizeram uma oração, concordando. E aí o irmão Silvio contou no testemunho que ele, inspirado e motivado por esse ato, também abriu o seu coração. Como ele contou no testemunho, né? Todos sabem que ele é bastante tímido. Mas ele abriu o coração e disse, do jeito que está não dá mais. E nós reiniciamos a oração e todos nós oramos em concordância pela vida dele. Ele diz que a partir daquela oração, Deus respondeu. Oração em concordância. Você reunir a sua célula toda e falar, vamos concordar em oração aqui, irmãos. Na sua casa, sua família. Chamar seus irmãos em Cristo, reunirmos a igreja toda. Eu creio que esse é um recurso que nós precisamos usar mais. Próximo, a nossa fé. Marcos 11, 23, 24, Jesus falou, se vocês tiverem fé, vocês podem mover montanhas. Outra arma, o jejum e a oração. Mateus 17, 21, os discípulos falaram para Jesus, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí ele falou, porque é esse tipo, essa espécie aí, essa raça, não sei, né, essa casta, só sai com jejum e oração. Eu vi um testemunho de um irmão, e não é sensacionalismo não, esse irmão muito sério, de uma pessoa que estava endemoniada, e as pessoas ali, o demônio agarrado no cabelo de uma mulher lá, a mulher endemoniada agarrada no cabelo, aquele tumulto. O irmão chegou, colocou a mão assim na testa e falou, sai em nome de Jesus. Num grito, aquele demônio saiu e a mulher foi arremessada. Aí você fala, quer dizer que é assim, só chega, põe a mão? Não. Entra aquela história do jejum, da oração, da busca, da consagração, da vida de santidade, levar Deus a sério, levar Deus tem que ser a sua paixão. Esse ano, meus irmãos, eu creio que esse tem que ser o ano da busca a Deus aqui na nossa igreja. O ano em que nós vamos consagrar nossos corações. O ano em que nós vamos orar. O ano em que nós vamos orar mais. Vai ser o ano 2018. Existem outras armas que nós podemos, talvez, pensar e lembrar. O louvor é uma arma. A comunhão é uma outra arma contra o diabo. E assim por em diante. É um problema, irmãos, quando nós começamos a usar métodos humanos para tentar vencer batalhas espirituais. O apóstolo Paulo disse lá, não sei se é Romanos ou Coríntios, ele falou assim que não é para usarmos nem tribunais humanos para resolvermos os litígios que acontecem dentro da igreja. Resultado, quando nós tentamos usar os métodos humanos, o resultado é confusão e não solução. Mas quando usamos as armas corretas, a vitória é certa e o resultado é positivo. Veja o versículo 6. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. O apóstolo Paulo falou, se eu estivesse usando argumentos humanos, não daria certo, mas como eu estou lutando com armas poderosas de Deus, eu tenho certeza que os que estão aprisionados em suas mentes pelo diabo serão libertos, e eu vou levar vocês à obediência a Cristo Jesus. Quarto lugar, toda arma tem vencidos e toda guerra tem vencidos e vencedores. É ou não é? A Bíblia diz que
As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Primeiramente, nós estamos numa guerra, e a guerra é para conquistar território. Se a vencermos, conquistamos território. Se perdermos, perdemos o território. Se não usarmos corretamente as armas poderosas de Deus para destruir fortalezas malignas, nós perdemos espaço no mundo espiritual. Presta atenção. Quais são esses territórios conquistados que nós podemos perder? Quero citar alguns também. Um desses territórios, irmãos, é a comunhão. Talvez o primeiro território que foi conquistado por nós, por Cristo, na cruz do Calvário, e que quando nós não usamos as armas corretas, começa a ser prejudicado em nossa vida, é a comunhão. A nossa comunhão foi conquistada por Cristo, e a coisa mais importante para nós é a comunhão. E se nós dermos espaço para os sofismas satânicos, poderemos perder esse território. Outro território, irmãos, é a santificação. Nós fomos salvos para sermos santos. A nossa santidade pessoal pode ser perdida. Quantos vivem escravizados por pecados que nunca conseguem ser libertos? Existem crentes que vivem aprisionados por pecados que nunca conseguem ser libertos. Por quê? Porque não estão usando as armas de Deus. Ainda outro território que nós perdemos é o direito de servir na obra de Deus, o serviço uns aos outros. Ainda tem a plenitude do Espírito Santo, porque apesar de sermos habitados pelo Espírito Santo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. E quando nós formos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos andar na direção do Espírito, vamos andar na unção, no mover sobrenatural, nos dons espirituais. Quantos crentes não entende e nunca experimentou o exercício do dom espiritual, porque ele nunca foi cheio do Espírito Santo, porque ele ainda está preso a pecados na sua vida, a sofismas, a fortalezas do diabo. Outro território, irmãos, que nós perdemos é o direito de orar com ousadia, realmente de sermos ousados no mundo espiritual. Meus irmãos, tenho observado, como pastor dessa igreja, que muitos irmãos não têm tido poder para vencer em suas vidas. E isso eu tenho visto claramente porque existem aqueles que são desanimados, antes mesmo de entrar na guerra. Tenho observado irmãos que estão desanimados antes de começar qualquer coisa. Estão desanimados com nada. Estão desanimados sem motivo algum. Meus queridos, estou há 26 anos nesse ministério, junto com a minha esposa, nesta guerra espiritual. Tenho sofrido muitos ataques, mas nunca desanimei. Já cansei, já quase desesperei da minha vida, mas nunca desanimei. É muito triste, irmãos, ver crentes desanimados. É mais triste ainda ver crentes desanimados com nada. Você olha para a vida dele, não tem motivo algum para estar desanimado. Eu percebo que irmãos estão desanimados sem nunca ter abraçado de fato a obra de Deus em sua vida. Outros estão desanimados na primeira oposição que encontram. Já vi isso muito acontecer na igreja. Irmãos que começam dispostos, animados, cheios de promessas, mas na primeira oposição, já caem e já ficam desanimados.
Meu querido, meus queridos, se nós assumirmos um ministério, se você assumir o ministério na obra de Deus, seja ele qual for, se você começar a trabalhar numa obra de Deus, se você fizer qualquer coisa no mundo espiritual, qualquer coisa, é certo que irá enfrentar oposições, porque nós estamos numa guerra. Se você ficar quietinho ali dentro da sua trincheira, encolhidinho, escondidinho, é assim que muitos querem viver no mundo espiritual, não disparar nenhum tiro contra o inimigo, provavelmente ficará tranquilo. Mas se levantar, começar a atacar o inimigo, o fogo do inimigo também virá contra a sua vida. Assisti um filme de guerra uma vez, e que tinha um soldado assim, esperava todo mundo ir, daí ele caía dentro de um buraco e ficava lá. Voltou para casa, são e salvo, sem ter disparado nenhum tiro, sem correr nenhum risco, enquanto muitos morreram à frente da batalha. Sabe como que é o nome disso, irmãos? Covardia. Covardia. E o reino de Deus não tem espaço para covardia. Jesus Cristo espera que todos nós entremos nessa batalha. Agora, é uma batalha que já está ganha. Não é uma batalha para ser perdida. Mas eu percebo, irmãos, que alguns estão desanimados sem ter ao menos entrado definitivamente na batalha. Nem começaram a fazer algo realmente. Já estão desanimados com o jejum sem nunca ter jejuado. Já estão desanimados com a oração sem nunca ter orado. Já estão desanimados com a célula sem nunca ter participado em uma. Já estão desanimados com o perdão sem nunca ter perdoado ninguém. Já estão desanimados com o ministério que nunca participou. Que é isso, gente? Não pode ser assim. Uma coisa que nós precisamos, que você precisa, cada um de nós individualmente, é reconhecer, em primeiro lugar, que existem fortalezas espirituais em sua vida que ainda não foram vencidas. Existem fortalezas espirituais que ainda não foram vencidas, que ainda não foram destruídas. Existem fortalezas que você ainda não venceu. Existem territórios que você ainda não conquistou. Querido irmão, olha, isso aqui é muito, muito importante que eu vou falar agora. Existem territórios espirituais que são seus porque Deus já te deu. Mas você ainda não os conquistou. Lembra da terra prometida? Deus falou assim: a terra é de vocês. Falou, mas a gente não está na terra ainda. Falou, mas é de vocês. Vão lá e conquistem-as. Mas como que vai ser? Falou, eu lutarei por vocês. Tome uma atitude, conquiste. Assim também, meus irmãos, é o retrato da nossa vida espiritual hoje em dia. Existem coisas que Deus conquistou para a sua vida, conquistou para nós. E são coisas maravilhosas, sobrenaturais. Deus quer te usar com poder. Deus quer que você seja um crente de poder. Deus quer que você faça a diferença no reino. Deus quer que você seja um instrumento poderoso dele. O plano de Deus para a sua vida é essa. Mas você nunca foi, porque existem fortalezas que precisam ser vencidas. Até quando aquilo que é seu por direito? Até quando que aquilo que Deus te deu, até quando que aquele território que é seu por direito vai ficar sob o domínio de Satanás? Até quando? Até quando? Você vai ficar planejando uma vida poderosa de oração,
Até quando você vai planejar ganhar almas? Até quando você vai planejar coisas espirituais, mas vivendo uma vida de derrota? Até quando vai planejar uma vida vitoriosa em santificação, mas derrotado? Até quando? Aquilo que é seu por direito. Ah, meus irmãos, às vezes eu olho para a vida de alguns irmãos aqui nessa igreja e vejo tanto potencial. Vejo tanto potencial. Mas eu vejo esse irmão, às vezes, como aquele carro atolado na lama, patinando, gastando energias e não consegue sair do lugar. Preso nas fortalezas de Satanás. Você não precisa viver assim, meu querido. Você não precisa viver assim. Em nome de Jesus eu lhe digo, você pode sair a hora que você quiser, porque as nossas armas são poderosas em Deus. Você tem armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas foram criadas por Satanás para impedir que você conquiste espiritualmente o que é seu. Está na hora de usar as armas e destruir as fortalezas e conquistar o território que Deus te deu, em nome de Jesus. Não há motivo para vivermos derrotados. Não há motivos para vivermos limitados. Não há motivos para vermos o diabo ocupando aquilo que é nosso. Santidade é um território que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Não há motivo para não vivermos em santidade. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não está salvo ou que você ou que você está endemoniado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos a vontade do diabo. A palavra de Deus diz em Efésios, que ele diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não há motivos, irmãos, para não vivermos em santidade. Não há motivo para não aproveitarmos ao máximo a nossa comunhão, a oração, o perdão, a unção, os dons espirituais, o serviço cristão. Não há motivo para crente algum realmente não viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Será que você ainda não conhece o poder das armas que tem? Pastor, o que eu faço, pastor? Comece a usar as armas que Deus te deu. Comece a usar as armas que Deus te deu. E as fortalezas cairão por terra. E você será livre de tudo aquilo que te aprisiona, dos enganos do diabo, dos sofismas diabólicos em sua vida. Quantos irmãos estão vivendo aprisionados a coisas do passado, a velhos rancores, a velhos pecados? Meu querido, Deus quer que você viva uma vida vitoriosa diante dele. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu não vou fazer um apelo para você vir à frente por um motivo. Porque o que você precisa hoje não é vir à frente e receber uma oração. O que você precisa hoje é decidir que você vai viver o que Deus tem para você viver. Fazer o que Deus quer que você faça. Vamos orar. Senhor, eu quero clamar a Ti agora em favor de todos os irmãos que estão aqui. Porque eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece. Ô Pai, eu só quero pedir a Ti agora, que eu vejo aqui nessa igreja tanto potencial. Mas Deus, tenho visto muitos irmãos
Sim, vivendo em vitória, abraçando a causa, dia após dia vivendo vitoriosos. E eu te louvo, te agradeço. E, ó Deus, é maravilhoso ver o Senhor fazer essa obra. Mas, por outro lado, vejo irmãos desanimados sem motivo algum. Nem começaram uma obra, já começaram desanimados. Vejo irmãos que não têm vitória contra o pecado. Vejo irmãos que têm, ó Deus, não têm entendido a guerra. Vejo irmãos que têm lutado, mas não conseguem, ó Deus, usar as armas corretamente que foram dadas pelo Senhor. Por isso eu quero clamar agora a Deus, na forma que o Senhor me deu essa palavra, e também na forma que o Espírito está aplicando agora aos corações. E o Senhor conhece o que a oração, o que cada um está pensando agora em seu coração. Mas há também, ó Deus, um complicador aqui nesse momento dessa oração. Que a tua palavra diz que, junto com o sofisma, junto com o argumento, vem o orgulho. E o orgulho faz com que as pessoas não reconheçam o seu estado miserável de pecado. E eu quero clamar agora, em nome de Jesus, que o Senhor quebre esse orgulho. Quebre, Pai, para que essa pessoa seja livre para entender essa palavra. Comece hoje a praticar, comece hoje a lutar, não com os padrões humanos, mas com as armas poderosas de Deus. Quero clamar em nome de Jesus. Amém.